Nós estamos numa série, às quintas, falando sobre o tema, avançando para aquilo que está adiante. Temos entendido que avançar é um imperativo, é uma ordem, é um decreto. Nós, como povo de Deus, não temos a opção de não avançar. Se achamos que temos o direito, ou se achamos que temos a opção de não avançar, isso é um grande sinal de que a gente precisa ler mais as Escrituras, ler mais a Bíblia, porque a Bíblia é um convite claro a um avanço contínuo, processual e ininterrupto. O que isso quer dizer? Esse avanço na presença de Deus não para, não para. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. 1 João, capítulo de número 2, abra comigo a sua Bíblia. E eu quero falar sobre a importância de termos disposição de avançar na nossa caminhada com Jesus. 1 João, capítulo 2, verso 1 a seguir. Diz a palavra: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Diga isso comigo: Jesus é a propiciação pelos meus pecados e pelos pecados de todo o mundo. Versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, versículo 4, e não guarda os seus mandamentos, é o que, gente? Mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6, você pode ler? 1, 2, 3. Quem está escrevendo é um dos homens que possui maior autoridade em todos os tempos da humanidade em falar sobre o que é andar com Jesus. Este homem é o apóstolo João. Quem era o apóstolo João? Irmão do apóstolo Tiago, filhos de Zebedeu, e o homem que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João não era apenas um pescador que foi chamado para ser discípulo e mais tarde apóstolo. João era um homem que foi chamado para ser discípulo e mais tarde apóstolo, e que aproveitou o chamado de Jesus para desenvolver uma intimidade inigualável com o Mestre. A palavra diz que essa intimidade, ela era tão próxima e tão crescente, que João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. João tinha um nível de aproximação que nos evangelhos a gente não vai ver nenhum dos outros discípulos tendo. Jesus, ele permite João reclinar a cabeça no seu peito, isso está narrado nos evangelhos, e por causa disso João cresce nessa intimidade. Mais tarde, depois que Jesus morreu e ressuscitou, João escreve 3 cartas para alimentar a igreja, para direcionar a igreja e para mostrar na prática como se relaciona com Jesus. E o que João vai descrever no capítulo 2, na realidade,
é um conjunto de ensino prático sobre como não apenas andarmos, mas prosseguirmos em andarmos com Jesus. Andar com Jesus, segundo João, indica proximidade e relacionamento. Você pode dizer essas duas palavras comigo? Proximidade e relacionamento. Então João está dizendo, em outras palavras, que a vida de um cristão, ela é transformada por causa da proximidade e relacionamento com Jesus. O que isso significa? Significa que uma pessoa que professa a fé cristã, mas não anda em proximidade e relacionamento com Jesus, não tem a vida transformada quanto poderia ter. João está mostrando que na prática, vida transformada é resultado de proximidade e relacionamento com Jesus. Proximidade e contato diário com Jesus. Prática, habitual, cultivo diário de uma caminhada com Jesus. João deixa isso muito claro aqui. E ele vai mostrar que quando uma pessoa caminha com Jesus, ela percebe que os pecados, eles infelizmente fazem parte de uma trajetória de caminhada com Deus. Pessoas que andam com Jesus têm convicção de que são perdoadas, de que são lavadas, de que são remidas no sangue de Jesus. Por isso que as primeiras palavras do capítulo 2 de 1 João é a seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para o quê? Para que não pequeis. Olha o que diz o versículo 1. Mas, se alguém pecar, veja, o ideal é que o pecado não exista. O que Deus
esta pessoa é o que, gente? Mentirosa. Mas precisa ser um conhecimento prático, levado à risca e aplicado em todos os níveis, todas as áreas da nossa vida, diariamente. Isso é andar com Jesus. É pegar o verbo vivo e fazê-lo parte do meu dia a dia, em todas as circunstâncias, em todas as áreas, em todos os momentos da minha vida. Andar com Jesus tem a ver com viver essa verdade e trazer essa verdade para o dia a dia. Veja, andar com Jesus não está associado à ausência de falhas, mas está associado a trazer as verdades do reino para uma prática diária, uma prática contínua. Só que se isso não é real, ou seja, se a gente ainda tem atitudes recheadas de ódio, recheadas de autoritarismo, se nós ainda somos pessoas egoístas, incrédulas, vaidosas, se nós somos pessoas cheias de ira, de amargura, de medo ou de coisas semelhantes a estas, o versículo 4 de 1 João 2 se aplica a nós. Estamos agindo fora da palavra. Fora da palavra. E isso demonstra que nós não estamos andando com Jesus diariamente. Abra comigo Gálatas capítulo 6 e versos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Diz a palavra: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Você pode ler o 8? 1, 2, 3. O apóstolo Paulo está falando sobre dois tipos de semeadura: semeadura na carne e semeadura no espírito. E nós já sabemos isso. Eu só posso andar no espírito se Cristo faz parte do meu viver diário, faz parte da minha história diária. E quando Cristo está comigo, eu planto no Espírito, e do Espírito eu colho coisas boas que vão refletir e repercutir na eternidade. Agora, se Cristo não está comigo, eu vou plantar na carne, e na carne eu vou colher o que, gente? Corrupção. Se eu planto na carne eu vou colher. Se eu planto na carne, se eu planto ódio, se eu planto discórdia, se eu planto divisão, se eu planto inimizade, se eu planto amargura, se eu planto falta de perdão, o que é que eu vou colher na minha vida? Tudo isso. E quando eu colho isso, a minha reflexão não deve ser no sentido de achar um culpado que está sendo responsável por eu colher isso. Pelo contrário, a minha reflexão deve ser no sentido de me autoavaliar o que é que eu tenho plantado na minha vida, no meu viver diário. Porque veja, se relacionamento e proximidade com Jesus faz a gente plantar no Espírito, distanciamento e falta de relacionamento com Jesus vai fazer a gente plantar na carne, sim ou não, gente? A escolha é nossa. Ou você acha que a gente é capaz de plantar sozinhos no Espírito? A gente é capaz? É impossível. Ninguém planta sozinho no Espírito. Ninguém é bom o suficiente para plantar coisas boas. Se Cristo não estiver em nós, a gente não planta coisas boas. Por isso que o apóstolo João, ele está abordando exatamente essa questão, um viver prático, um viver diário com Jesus. Então, entregar a vida e seguir no relacionamento com Cristo é muito importante. Devemos então ser pessoas que têm uma vida prática,
um viver diário com Cristo, onde os nossos pensamentos são renovados, os nossos sentimentos e ações são renovados, porque isso faz a gente moldar a nossa mente pelo Espírito de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, Paulo está dizendo que um culto racional é reflexo de um sacrifício. Sacrifício do que, gente? Sacrifício vivo. Em outras palavras, sacrifícios de nossas próprias vontades e preferências. Sacrifícios do que a gente mesmo acha que é certo, mas no fundo, quando a gente compara com a palavra de Deus, não é. É esse modelo de sacrifício que Paulo está dizendo, sacrifício de vontades. Então, olha só, o nosso corpo, a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é para Deus um culto racional, um culto que Deus recebe, que Deus aceita. Versículo 2. Quando isso acontece, ou seja, quando a gente sacrifica corretamente para Deus, olha o que acontece conosco, versículo 2. Nós temos autoridade para não nos conformar com o quê? Preste atenção nisso. Eu não posso ler o versículo 2 e exigir que eu não me conforme com o mundo, se eu não li o versículo 1 e não apresentei o meu corpo em sacrifício vivo para Deus. Tem muita gente que só diz a parte A do versículo 2, tem muita gente que só diz assim, e os crentes não devem se conformar com este mundo. Mas a gente só não se conforma com este mundo se nós já somos sacrifícios vivos no altar de Deus. Se a gente ainda não é sacrifício vivo no altar de Deus, sabe o que vai acontecer? A gente vai se conformar com esse mundo, sim. A gente vai achar as coisas do mundo normal e natural, sim. A gente vai achar as práticas injustas naturais, sim. A gente vai achar que um pai, um padrasto, que coloca um menino de 11 anos dentro de um tambor, porque ele tem déficit mental, é natural, é normal, até porque a criança dá muito problema. Que mundo que a gente está, irmãos? Que mundo que a gente está? As pessoas estão tão acostumadas com as más notícias que elas acham que é assim mesmo. Antes de iniciar esse culto, o Lucas passa na minha sala e diz, pastor, essa semana já aconteceu 3 ocorrências, esse mês, já aconteceu 3 ocorrências aqui na Rua Algarde, e aí ele contou as 3 ocorrências. Irmão, se não tomar cuidado, por que ele contou? Porque ele sabe que como cristãos, a gente tem um papel profético e uma autoridade no reino dos céus. O que a igreja concorda, está concordado. O que 2 de nós concorda na terra, é concordado nos céus. E ele falou sobre uma ideia, sobre um aumento de violência nessa rua, e nós vamos orar e a realidade vai mudar, vai ser transformada. Agora, irmãos, se a gente se conforma com este mundo, a gente vai achar, não, é normal. É normal desviar a vacina dos mais idosos, e alguém que não era do grupo pertencente tomar, porque tem dinheiro, é normal. Não é normal. Agora, quando é que eu vou aceitar que essas coisas não são normais? Quando eu já me entreguei como sacrifício diante de Deus. Senão, eu vou me conformar com esse mundo sim.
eu vou achar que é tudo natural sim, é normalzinho sim, faz parte. E não faz. Versículo 2, segue a leitura. E não vos conformeis com este mundo. E aí Paulo diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis o que, gente? Veja, Paulo não está falando de religião. Paulo está falando de relacionamento. Pessoas que são sacrifícios vivos no altar de Deus, estão interessadas em descobrir a vontade de Deus. Pessoas que ainda não se sacrificaram no altar de Deus, elas não estão nem aí para a vontade de Deus, elas estão aí para as suas vontades. E Paulo deixa isso muito claro, nítido. Quando a gente se preocupa com o que Deus se preocupa, a gente bota as nossas vontades e preferências no altar do sacrifício. Abre comigo Gênesis capítulo 22. Eu quero te dar um exemplo sobre isso. Gênesis capítulo 22, e versículo 1 a seguir. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse e disse, tome agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abaldou o seu jumento, tomou consigo 2 moços e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, fiquem aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos ou tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a pergunta de Isaque, onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão é mais surpreendente ainda, versículo 8, você pode ler? 1, 2, 3. O que Deus pede a Abraão, Abraão não queria entregar. Abraão não estava disposto a entregar. Abraão não vai entregar Isaque no altar do sacrifício rindo, sorrindo. Ele entrega uma adoração que representa o seu maior sacrifício, o sacrifício da sua própria descendência. Mas quando ele faz isto, você conhece o final da história. Próximo de imolar, de sacrificar o menino, Deus brada do céu, um anjo apresenta ali para o Abraão uma saída, uma solução, na qual o menino não precisaria ser sacrificado. Só que vejam, Abraão teve que sacrificar algo. O que ele sacrificou? A sua própria vontade, o seu próprio gosto, a sua própria preferência, o seu próprio futuro e plano de ser pai e de ser avô. Ele sacrifica. Então, quando a gente olha para o relacionamento com Deus, o que fez Abraão entregar? A certeza
de quem Deus era na vida dele. Deus não vai me pedir nada que eu não possa entregar para Ele antes. Deus não vai me pedir nada que antes Ele já não tenha me dado. Porque com Deus é assim, viu, irmão? Deus não te pede nada que você antes não tenha recebido dEle. Deus nunca vai pedir algo para nós que antes Ele não tenha nos dado antes. Oferta, dízimo, não é nada seu, é tudo dEle. Ele já nos deu antes. Esse tempo que nós estamos dedicando a Ele em adoração, em culto, em recebermos a palavra, já é um tempo que Ele nos deu. Nós só temos que fazer uma boa gestão dele. Mas se você olhar, Deus sempre vai pedir algo que Ele já nos deu antes. Então, primeiro, Deus abre a madre de Sara, e depois que ela tem o menino Isaque, aí Deus pede, mas não para sacrificar, para que o coração de Abraão se desprendesse do menino Isaque, para que o coração de Abraão fosse solto, desprendido, liberal, um coração que não seja apegado a coisas e pessoas. Presta atenção nisso. Às vezes, Deus vai pedir justamente aquilo que está nos prendendo, de ter um relacionamento mais limpo, mais vivo, mais dinâmico e mais prático com Ele. É o que Deus vai nos pedir. No caso do Abraão era o Isaque. No seu caso pode ser o quê? Qual é o seu Isaque? Qual é o meu Isaque? Qual é a sua preferência e a minha preferência, que a gente sabe que atrapalha o nosso relacionamento, o nosso andar diário com Jesus? Você sabe. Você sabe, eu sei. É justamente isso que Deus vai pedir. É justamente nessa ferida que Deus vai tocar. Não é em outra. Não é em outra. Então, quando a gente olha para esse nível de relacionamento que o apóstolo João tinha, reclinava a cabeça no peito de Jesus, o nível de relacionamento que Paulo diz que todos os cristãos devem ter, de inconformismo, mas um inconformismo que é resultado do sacrifício diante do altar de Deus. Sabe onde a gente chega? Nós chegamos a um momento que percebemos, irmãos, que é um tempo muito favorável de Deus para nós manifestarmos um amor, e um amor que é bastante prático, um amor que é bastante dinâmico, um amor que é bastante vivo. Tiago 2, verso 17 e 18, eu quero te mostrar isso. Diga comigo: as nossas atitudes confirmam a nossa fé e fazem com que a nossa vida cristã ganhe sentido. Sabe uma vida cristã chata? Uma vida cristã monótona? Uma vida cristã que a pessoa fala: nossa, é tão chato ir para a igreja, é tão chato se relacionar com Jesus. Isso é um grande sinal de que uma pessoa que pensa assim, ela ainda não está desfrutando a vida que Deus deu, a vida que Deus tem para ela. Porque quando a gente desfruta, a gente percebe que é algo prático. As atitudes práticas de fé que demonstram que a nossa vida cristã pode ter outro sentido, e é isso que está em Tiago 2, 17 e 18. Abra aí comigo, por favor. Tiago 2, 17 e 18. Diz a palavra: assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas alguém vai dizer: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Ou seja, as atitudes práticas de fé, diárias, de uma pessoa, mostram o nível de fé que ela tem.
o quanto que ela está disposta a andar diariamente com Jesus. Então, andar com Jesus é viver essa descoberta diária, essa descoberta constante, essa descoberta crescente. Cada passo que a gente dá com Jesus nessa direção, mais eu conheço a verdade. E aí Jesus diz que quanto mais eu conheço a verdade, mais a verdade vai. Eu acho lindo, irmãos, pessoas que recitam João 8,32, mas como jargão, sabe? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a prática do evangelho diária na nossa vida. Cada dia que eu conheço a verdade e pratico a verdade, novos níveis de libertação eu acesso, novos níveis de rompimento eu acesso, mais sentido a minha vida cristã vai ganhando. Agora, em contrapartida, quando eu acho que eu vou ser liberto pelo nível de conhecimento, que não é traduzido em prática, isso é engano, isso é jargão, isso é frase de post, isso é adesivo de carro, irmão. Conhecer a verdade é praticar o evangelho diariamente, todos os dias, ininterrupto, e desfrutar dessa vida diária com Deus. Por que eu estou falando nisso? Porque preste atenção em algo. À medida que a gente avança nessa jornada com Jesus, a gente percebe que Ele vai avançando no nível de revelação para cada um de nós. Veja o que diz Atos capítulo 9, verso 31. Qual é o resultado de uma igreja, de um povo, de uma comunidade que decide andar com Jesus? Atos 9, 31 traz essa resposta. Veja, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria, as igrejas tinham o que, gente? Que mais? Que mais? Que mais? E o que mais? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a igreja é você. Então, se a igreja, preste atenção, se a igreja somos eu e você, nós precisamos desfrutar de paz, de edificação, de multiplicação, de aumento do temor a Deus e de consolação do Espírito sobre nossas vidas. Não importa o nível de realidade que a gente desfrute, de problemas que a gente desfrute, essa é a palavra de Deus. A igreja que anda com Jesus diariamente, o povo que decide andar com Jesus, praticar essa fé diária, essa igreja é edificada, esse povo cresce, esse povo se multiplica, essas pessoas são consoladas, elas caminham numa outra direção. Um exemplo muito nítido disso, além dessa igreja, é o que Pedro vai nos falar em Atos 11. Por favor, acompanhem comigo Atos capítulo 11, versículo 12. Pedro está indo pregar na casa de Cornélio, um gentil, um homem que não era judeu, e Pedro até então entendia que ele deveria pregar o evangelho apenas para judeus, e por causa de uma direção do Espírito Santo, ele decide obedecer e ir pregar na casa de um homem que não era judeu. E o Pedro vai descrever aqui, por que é que ele foi pregar na casa de Cornélio? Acompanhem comigo. E disse-me o Espírito. O que o Espírito disse para Pedro, gente? Duvidando? E também com estes 6 irmãos foram comigo. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos na casa daquele homem. Olha que interessante. O Espírito Santo disse algo para Pedro. E Pedro disse: Senhor, eu vou e não vou duvidar.
Irmão, quantas vezes a voz do Espírito fala conosco, e a gente, ao invés de crer, a gente duvida, a gente não vai, a gente não faz, a gente não obedece. Não vai, não faz e não obedece. Por quê? Porque a voz do Espírito sempre vai apontar na direção de ter um relacionamento mais íntimo com Jesus. Sempre vai apontar numa direção de nós vivermos algo prático e diário com Jesus. Então, quando eu olho para Pedro, vencendo a sua resistência, lembrando, Pedro não queria ir, tá? A preferência de Pedro não era ir na casa de Cornélio, porque Cornélio não era judeu. A preferência de Pedro era ir pregar para judeus, mas porque o Espírito Santo disse para Pedro, ele falou, eu vou, contra a minha vontade, contra as minhas preferências, contra os meus gostos, eu vou. Quando foi a última vez que a gente disse isso para o Espírito? Senhor, contra a minha vontade, contra as minhas preferências, contra o meu gosto pessoal, eu vou. E faço aquilo que o Senhor está mandando fazer. É um andar diário com Jesus. Pedro demonstra que essa rendição é fruto de um andar diário com Jesus. A boa notícia para esse andar diário com Jesus é o que está em João 16. E esse é o último texto que eu quero ler com vocês. João capítulo 16, verso 13. A boa notícia é que o Espírito Santo está nos guiando, irmãos, a toda a verdade. Está nos conduzindo a andar diariamente com Jesus. E a palavra diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará aquilo que há de vir. Diga comigo, o Espírito Santo me guia a toda a verdade, e me anuncia as coisas que estão por vir. Quantos aqui querem de coração, não apenas ouvir? Porque ouvir de verdade, irmãos, é maravilhoso ouvir o Espírito Santo. Mas Paulo disse, em 1 Tessalonicenses, que nós não devemos sufocar o Espírito. Nós não devemos calar o Espírito. O que é calar o Espírito? É o Espírito falar, repetir, mandar, e a gente não seguir na direção. Isto é sufocar a voz do Espírito. Paulo em Efésios diz que nós não devemos entristecer o Espírito no qual nós fomos selados. Quando é que eu entristeço o Espírito? Quando ele fala comigo e eu não obedeço. Eu acho que o meu jeito de pensar é melhor. Eu acho que o meu estilo de vida é melhor. Eu acho que o meu gosto é melhor, a minha preferência é melhor, a minha forma de fazer é melhor. Eu entristeço o Espírito Santo. Então veja, esse Espírito que Jesus enviou está nos guiando à verdade. Falta em nós disposição de dizer, Jesus, diariamente, eu quero viver a sua vontade. Vai custar, viu gente? Vai custar. Não pense que ninguém faz a vontade de Jesus sem pagar um alto preço, porque não faz. Vai custar. Mas posso te dizer, é maravilhoso. O resultado que surge disso é extraordinário. Vale a pena. Vale a pena. Então eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E a gente termina lendo 1 João 2, versículo 6. 1 João 2, 6. É esse o texto que eu quero orar com vocês nessa noite.
para nós tomarmos a ceia, para nós participarmos da mesa do Senhor. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Você tem dúvida se o que você faz é certo? Pergunte se Jesus no seu lugar faria. Pergunte se Jesus no seu lugar publicaria o que você publica. Pergunta para Jesus se no teu lugar ele trataria as pessoas como você trata. No seu lugar, Jesus pagaria as contas do jeito que você paga? No seu lugar, Jesus teria a paciência que você tem? Se você tem dúvida do que você está fazendo, a pergunta não é se eu posso ou não posso. A pergunta é, no meu lugar, Jesus faria isso? Jesus trataria as pessoas assim? Jesus teria essa postura, essa conduta, esse tipo de atitude? Por quê? Quem está nele deve andar como ele andou. Eu quero andar igual Jesus. Mais alguém aqui quer? Irmão, eu estou tão distante disso. Mas de verdade, uma coisa eu faço. Esqueço as coisas que para trás ficam, estou prosseguindo para o alvo. Estou andando nessa direção. Então eu gostaria que você que está nele, quer andar como ele andou, gostaria que você fechasse os seus olhos e nessa noite fizesse uma renovação de aliança com ele. Se arrependesse do seu pecado e dissesse para ele de todo o seu coração: Jesus, eu não quero mais a minha vontade, mas a sua. Se você é essa pessoa, faça isso agora. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Jesus, está escrito que quem está em ti, quem está no Senhor, quem diz que caminha contigo, precisa andar como o Senhor anda. E nós entendemos essa palavra, por isso que queremos nos arrepender nessa noite, por toda a atitude, toda a prática, todo o estilo de vida que o Senhor não assumiria se estivesse no nosso lugar. Jesus, nós queremos recusar tudo aquilo que o Senhor não faria se estivesse no nosso lugar. Tudo aquilo que nós hoje fazemos e o Senhor não faria, nós queremos abrir mão nessa noite. Nós queremos com o nosso coração ir à sua presença, nos arrepender, nos quebrantar e saber que temos um advogado diante do Pai, que é o Senhor, o justo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, aquele que não apenas redime, perdoa, mas também reconcilia e aponta o caminho do relacionamento, Senhor. Que nesta noite, que nesta ocasião, pecados sejam perdoados, Senhor. Que nesta ocasião o seu sangue desça, que o teu sangue toque, que o teu sangue lave, que o teu sangue purifique todas as manchas, todas as máculas, todo tipo, Senhor, de atitude distorcida, que não combina contigo, que não combina com o Evangelho. Querido, se há arrependimento no teu coração, eu gostaria que você orasse ao Pai.
Se você acha que está tudo bem, que a tua vida está ótima, você não precisa orar. Mas se você acha que há arrependimento, que há atitudes, que há postura, que há conduta que não está compatível, como a conduta de alguém que diz que está nele, então ore ao Senhor. Esse é momento de se arrepender, esse é momento de se humilhar. Pai, assim como Abraão sacrificou Isaque no altar, que haja disposição de sacrifício aqui nessa noite, que haja disposição de colocar no altar do sacrifício preferências, gostos, e aquilo, Senhor, que nós achamos que é a sua vontade, mas no fundo não é, aquilo que nós sabemos que não é a sua vontade, Senhor. Que haja disposição nesta noite para sacrifícios vivos, santos e agradáveis, que são verdadeiros cultos ao Senhor e à sua presença. Pai, nós como tua igreja te adoramos e declaramos, Senhor, que diante da sua presença nós sacrificamos, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante do Senhor as nossas preferências, negamos, recusamos, rejeitamos as próprias preferências, para que a sua vontade governe sobre nós, Senhor, para que o teu reino venha na intensidade que ele deve vir, para que a tua vontade seja estabelecida sobre a nossa vontade. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita nos céus. Não apenas clamamos, mas declaramos: a tua vontade será estabelecida em nós e através de nós.